Olá, meus amigos e amigas, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para retornarmos, ao estudo após 2 semanas de pausa, que passamos aí Natal e Ano Novo, e agora retornando para continuarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Muita alegria e rogando as bênçãos de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, que nos ampare, que nos inspire a todos, para que a gente possa, durante mais esse ano, levarmos à frente esse nosso propósito de estudo dessa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos consola, tanto nos ilumina. Nosso boa noite aqui a Evani, muito bem-vinda, Evani. Estamos aguardando apenas alguns minutinhos para os amigos possam conectar aqui também pelo Face. Deixa eu só ajustar um detalhe aqui que eu possa ter um retorno aqui de vocês no notebook. Divina Arruda aqui também, Boa noite, Divina. Feliz Ano Novo para você também. Feliz Ano Novo a todos. Aqui pelo Face também, nossa amiga Loiva Carnop, lá do Rio Grande do Sul. Uma boa noite, bem-vinda. Querido amigo Luiz Camargo também, nos dando a honra da sua presença aqui. Muito bem-vindo, Luiz. A Cleusa Bueno, boa noite. Lana Silva de Jesus, muito bem-vinda, Lana, muito boa noite. Thaís Cunha, querida amiga, dizendo aqui, seja uma linda noite de estudos a todos, que assim seja, Thaís? A Márcia Moraes, muito bem-vinda, Márcia, muito boa noite. Nós estudamos lá no finzinho do ano passado, na última vez que nos encontramos aqui para estudos, nós estudamos sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, E hoje nós vamos estudar o tópico influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, Esse é o nosso tópico de estudo para hoje. Tatiana Tavares também, querida amiga, muito bem-vinda, viu, Tatiana? Cláudio Meda, muito legal. Então, hoje, dia 6 de janeiro de 2022, eu vou apenas começar por uma questão que é do tópico anterior, pessoal, que é do tópico pressentimentos. Esse tópico pressentimentos, ele é bem curtinho, acho que são 3 questões apenas, mas eu vou ler apenas uma, tá bom? Para dar uma ideia ali rápida desse tópico e a gente já avança para o que é o tópico do nosso estudo de hoje, tá bom? Nós vamos então começar na questão número 522. Para quem esteja aí acompanhando com o livro também, A Eliane Ferreira, nossa amiga também, dizendo aqui: a paz do Senhor a todos, Deus te abençoe por nos proporcionar luz a nossa caminhada. Muito bonito, muito obrigado, Eliane, que é isso. Fico muito feliz com a presença de vocês e com a ajuda de vocês sempre aqui nos estudos, Muito obrigado pelo carinho. Nosso amigo Paulo Maleba aqui também, chegando aqui conosco para estudo, Bom, vamos lá então, pessoal, na questão número 522, Allan Kardec pergunta assim: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Boa noite, viu, Paulo? Bem-vindo.
Pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor e eles respondem: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Interessante, né? O nosso amigo aqui também, Fernando, né? Muito bem-vindo, Fernando. Muito boa noite, viu? Obrigado aí pela tua presença aqui conosco também. A Lourdes Bonafim Mendes também aqui com a gente, boa noite. Então, pessoal, veja uma pergunta de Allan Kardec. Ele está perguntando se o pressentimento é sempre, né, aviso do espírito protetor, porque ele já sabe que pode ser um aviso do espírito protetor, mas ele quer saber se é sempre ele que faz com que a gente tenha esse pressentimento. E aí os espíritos respondem, né, que o pressentimento, então, decorre de duas situações, na verdade. Uma delas, né, é esse conselho, né, é esse conselho íntimo, oculto, que nos chega através de um bom amigo espiritual, que pode ser o nosso anjo da guarda, como pode ser um outro espírito, né, que nos quer bem, que nos quer ajudar. Esse espírito pode nos transmitir uma inspiração, um conselho, né, a nível de espírito, né, naquela forma sutil. E então a gente recebe essa intuição do espírito, essa inspiração, melhor, né? E a gente tem como se fosse ali um pressentimento de algo que vai acontecer. Na verdade, assim, esse espírito está nos dizendo algo que pode acontecer, nos preparando para algum acontecimento de repente, né? Então, a primeira dessas situações pode ser essa, do bom amigo, né, que nos orienta ali. Pode ser até via mediúnica também, né? Através de mediunidade, uma pessoa que tenha mediunidade, ela pode ter sempre ali uma visão, essa intuição com maior frequência, né? Então aí quem tem já uma faculdade mediúnica já desenvolvida, ela pode ter com mais frequência essa forma de aviso, né, sutil, e que ela ali às vezes até perceba melhor como uma vidência mesmo, né? Até ouve a voz do espírito de repente, né? Deixando ali uma forma de pressentimento. E a outra forma, então, né, que não é de um amigo espiritual, é o que eles dizem aqui. É a voz do instinto. Olha que interessante. Porque antes de nós reencarnarmos, né, nós já entendemos, já estudamos, que nós fazemos a chamada escolha do gênero de provas pelos quais nós haveremos de passar, pelas quais, né, haveremos de passar. Então a gente escolhe, antes de reencarnar, algumas coisas, né, como a família onde vamos renascer, ou a condição financeira, de repente, se vamos ter compromissos a nível de consanguíneo, de receber algum espírito por filho, né? Então, assim, são várias situações que nós planejamos antes de reencarnar. E dentre esses planejamentos, de repente, nós sabemos que em determinada fase da vida, nós passaremos por uma prova mais difícil, por uma prova, de repente, dolorosa até, quem sabe, né? Uma doença, uma perda de um ente querido, numa idade mais recente do corpo, né? Um jovem, por exemplo. Então, quando a gente aproxima do momento dessas provas difíceis, aqui eles estão dizendo que é como se a gente tivesse a impressão lá a nível de inconsciente, né? Aquele nível de alma mesmo,
como se a gente pressentisse que aquele momento está próximo. Então esse pressentimento não seria um aviso de um espírito, seria nosso mesmo. A gente busca lá no íntimo da alma, né? A gente busca lá no nosso inconsciente aquela lembrança que vem à tona porque o momento se aproxima. Então seria o que eles chamam, né, de voz do instinto. A gente pressente o momento da aproximação dessas provas. Tudo bem essa questão aí? Só para dar uma ideia das duas formas como podemos, né, entender então o pressentimento, tá? Nosso amigo Celso Moreira também, o Ednelson dos Reis, muito bem-vindo, Ednelson. Uma boa noite. A Celina, nossa amiga Celina do Carmo Macedo, muito legal. Nós vamos então agora começarmos o tópico que divulgamos para estudo dessa semana, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, tá? Dentro lá ainda do capítulo 9, segunda parte do livro, tá bom? Que é a pergunta número 525, que Allan Kardec faz da seguinte forma: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? É bem interessante isso, né? Será que os espíritos interferem nas coisas que acontecem na nossa vida? E eles respondem, os espíritos superiores respondem, né? Certamente, pois que vos aconselham. E já lendo a 525A, que é um desdobramento, né? Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta, sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, não sei se vocês vão se recordar, mas nós já estudamos que os espíritos nos influenciam, né? Nos nossos pensamentos, eles nos sugerem pensamentos, eles tentam interferir em nossa vida tanto para o bem quanto para o mal, né? Nos dão aquelas sugestões, tentam transmitir seus pensamentos, suas emoções. Então eles interferem em nossa vida, né? Mas agora, Allan Kardec está perguntando se eles interferem nos acontecimentos da nossa vida, né? A Jéssica Almeida também, bem-vinda, Jéssica. Boa noite, viu? Então, eles respondem que, desde que eles nos aconselham, quer dizer que eles podem interferir. Nós vamos ver detalhes agora, né? Porque os espíritos, a partir do momento que eles nos aconselham, eles nos sugerem pensamentos. Então eles podem nos sugerir para agir de tal ou qual forma, fazendo com que nós mesmos, modifiquemos os acontecimentos da vida. Nós vamos ver detalhes que isso vai ficar claro, tá? Só que eles dizem assim, o Luiz Camargo já dando a dica aqui, né? A pergunta 459, né? Do Livro dos Espíritos, que diz, se não me engano, né, Luiz, que é aquela que eles interferem muito mais do que a gente imagina, a tal ponto que são eles que muitas vezes nos dirigem. Muito bem lembrada a pergunta, que faz sentido com essa aqui que nós estamos estudando. Obrigado aí pela ajuda, Luiz. Boa referência para a gente fazer essa correlação, né? A Lu Poli também, querida amiga. Boa noite, Lu, lá da Espanha. Olha só, o vídeo aqui está internacional, hein? Que legal. Bem-vinda, Lu. Então, mesmo porque o Luiz também, né? Acho que está fora do Brasil, né, Luiz? Então, os espíritos deixam claro aqui que nunca atuam fora das leis da natureza. Nós vamos ver esse detalhe, porque Deus estabeleceu leis, né? Estabeleceu leis morais e leis físicas que regem tudo, né? Então as leis físicas estão estabelecidas e são imutáveis. Por exemplo, a lei da gravidade, ela vai funcionar sempre do mesmo jeito, né? É uma lei divina, assim como existem as leis morais.
Então eles estão dizendo aqui que os espíritos têm uma certa forma de atuação, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Eles não vão contrariar as leis divinas porque não conseguem, né? A Divina dizendo aqui, tem gente que já se livrou até da morte por causa da intensa interferência dos espíritos. Então, isso aí faz sentido mesmo, né? Porque isso que a Divina está dizendo, às vezes a pessoa tenta se suicidar, né? Ela está colocando ali acidente de avião, etc. Os espíritos têm até certo ponto um poder de nos influenciar, como disse, para o bem ou para o mal. Olha lá, o Luiz dizendo, né? Está lá em Nova York, que legal, olha só. Estamos aqui compartilhando um vídeo que está internacional, muito legal, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, de repente, né? Nossa amiga Rosa Luzia também chegando. Boa noite, Rosa. De repente, os espíritos nos influenciam a tal ponto, né, que eles podem tanto nos perturbar a querer nos induzir a um suicídio, por exemplo, como eles podem também nos livrar, através de boas sugestões, de situações perigosas, como a gente vai ver também, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para esse ponto, né? Que os espíritos nunca atuam fora das leis da natureza, porque um dos pontos principais, pessoal, para ficar claro, é que os espíritos não atuam sobre a matéria, né? Normalmente não atuam, tem a exceção que a gente vai comentar. Mas assim, o espírito não atua diretamente na matéria, ele não pega a nossa matéria, ele não move a nossa matéria, a gente precisa ter isso em mente, para saber até que ponto que o espírito pode atuar, né? Querida amiga Graciela também chegando, muito bem-vinda, Graciela, muito boa noite. Legal, Divina, então, é isso mesmo, pode acontecer mesmo, né? Então a gente, partindo desse pressuposto que o espírito não atua sobre a matéria, para a gente compreender até que ponto que eles interferem nos acontecimentos da vida, tá? Eles não saem mexendo nas coisas que são do mundo material. Então isso que eles querem dizer, que eles não atuam fora das leis da natureza, né? A gente sabe que para um espírito mover uma matéria, precisaria da presença daquele chamado médium de efeitos físicos, que é aquela pessoa que consegue doar uma certa substância que convencionou chamar de ectoplasma, né? Aquela pessoa que libera ectoplasma com uma certa abundância, permite ao espírito fazer uso desse ectoplasma, envolver a matéria com esse ectoplasma e movê-la com o seu pensamento, para a gente compreender que a ação deles não é pegando a matéria, eles precisariam desse ectoplasma para fazer essa ação. Mas graças a Deus os médiuns de efeitos físicos são raros, né? Porque imaginem vocês se os espíritos conseguissem a todo momento ficar mexendo, né, ficar interferindo na matéria, né? Imagina o caos que poderia ser um espírito zombeteiro atirando pedras, né, movendo coisas dentro da casa, como aqueles filmes mostram, né, de poltergeist. Aquilo ali é uma situação que pode acontecer, mas é raríssima, né, porque precisaria ter um médium de efeitos físicos naquela localidade fornecendo esse tal do ectoplasma para que o espírito pudesse mover janelas, né, e coisas desse tipo, aquelas chamadas casas mal assombradas, né? Então aqui fica claro que o espírito pode agir a nível assim, ele nos aconselha, nos induzem a fazer algo. É nesse sentido que aqui essa questão está dizendo, tá? Mas agora nós vamos ver uma questão bem prática, que Allan Kardec mostra um exemplo claro da ação dos espíritos, tá bom? A Maria Virgínia Cáfera aqui também, boa noite, Virgínia. Não tem nada que pedir desculpa não, qualquer hora é hora. A questão 526, pessoal, vamos ver aqui, tem um exemplo interessante nesse sentido para perceber a interferência dos espíritos, tá? Allan Kardec pergunta assim, amigo Anderson também, boa noite, Anderson. A pergunta é a seguinte, tendo como tem
ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Vejam só, por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Aí Allan Kardec pergunta: foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Vejam que colocação que ele põe assim, até meio drástica, né? Para a gente ter uma ideia clara aqui, até que ponto que os espíritos interferem. A Sônia Rocha Neves também no Instagram, boa noite, viu? Bem-vinda. E a resposta é a seguinte: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, da escada, né? A escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Vejam que resposta interessante, né? A Cidinha Serem Leme aqui também, boa noite. A resposta é muito interessante porque a gente, como comentamos, né? Os espíritos têm um limite de ação sobre a matéria, né? Até um certo ponto. Querido amigo Luiz Otávio Henrique também chegando, boa noite Luiz Otávio, bem-vindo. Então é muito interessante o exemplo desse da escada, porque veja bem, ele pergunta: os espíritos que quebraram a escada, né, porque aquele homem tinha que morrer dessa forma, eles dizem não, os espíritos não iriam atuar sobre a matéria, sobre a escada. Provavelmente ou a escada estava podre, eles dizem, né, e não suportou o peso do homem, né? Quer dizer, ela estava podre ou ela não era bastante forte para suportar o peso dele. Quer dizer, se subisse alguém mais leve, pode ser que ela nem se quebrasse, entendeu? Então, e também poderia ser que qualquer outra pessoa que subisse naquela escada, ela quebraria se ela estivesse podre. Para a gente perceber que não foram os espíritos que quebraram. Mas qual foi a interferência dos espíritos nesse exemplo? Se eles perceberam que aquele homem tinha o destino da morte daquela forma, que os espíritos podem saber disso, eles poderiam ter inspirado aquele homem para que subisse a escada. Vejam bem, ali eles estavam só contribuindo para que o destino dele ocorresse. Essa fatalidade, podemos dizer assim, né? Então, vejam que a ação dos espíritos aqui seria sobre a pessoa e não sobre a matéria. Eles atuariam sobre aquele homem para inspirar a ele que subisse, e não para quebrar a escada. Está vendo? Para ficar bem claro que os espíritos não atuam diretamente sobre a matéria, tá? Outro exemplo aqui para a gente ficar bem claro. A Ivanice Pereira Dias aqui também. Muito boa noite, Ivanice. Muito bem-vindo ao nosso estudo, viu? Uma outra questão para ficar bem claro isso. A 527. O nosso amigo Fernando aqui no Insta perguntando: irmão, isso não seria um homicídio espiritual? Eu concordo que a tua pergunta faz sentido, Fernando. Faz sentido se nós pensássemos, né, de uma forma assim, que não houvesse nenhum planejamento anterior, Fernando. Nós que acreditamos em reencarnação, e nós entendemos pela doutrina espírita, Fernando, que quando o espírito reencarna,
ele já se propõe a enfrentar determinadas provas na vida, ele já se propõe a enfrentar até situações difíceis, tudo que contribua para o seu crescimento espiritual, entendeu? Então veja bem, Fernando, só ocorreria isso se esse homem que morre dessa forma nessa escada, se isso estivesse dentro do seu planejamento reencarnatório, se essa morte trágica servisse de alguma forma para o crescimento espiritual dele, para que ele se libertasse de algumas situações dolorosas do passado, de outras existências. Então não seria no sentido aí, né, um homicídio, porque esse espírito não quis tirar a vida desse homem sem razão, sem motivo. Não agiu assim para prejudicá-lo. Teria agido assim para ajudar a cumprir-se o destino que ele mesmo escolheu antes de reencarnar. Para ficar claro que se nós não temos, por isso que foi boa a pergunta do amigo Fernando aqui, por isso que se nós não temos a visão de reencarnação, a visão de planejamento reencarnatório, essa questão poderia parecer estranha. Poderia parecer que o espírito realmente estava induzindo o homem à morte, né, de uma forma trágica e desnecessária. Por que fazer isso? Por que tirar a vida de alguém? É preciso compreender que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Isso é muito importante compreendermos. Porque pensem comigo, se Deus não tivesse permitido, Deus não teria percebido essa morte dessa forma? Então a gente tem que compreender que tudo que acontece tem a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus é porque é algo que vai ser bom, de alguma forma. É aquela questão que se a gente olha apenas o momento presente, a gente vê só o mal, a gente vê só a morte. Mas se a gente olha o futuro, né, o que vai acontecer dali para frente, a gente, a hora que compreende que aquele espírito se liberta de um passado de culpas, se liberta de erros de reencarnações passadas, e ali ele se redime perante a lei divina, aí nós compreenderemos que não foi apenas um mal, foi uma situação dolorosa que resultou em bem para o futuro. Tá legal? Será que ficou claro dessa forma, pessoal? Senão a gente tenta conversar melhor aí. Mas foi uma ótima colocação do nosso amigo Fernando aqui, porque à primeira vista pode dar essa impressão equivocada, tá? A Graciela dizendo aqui, né? Mas eles não influenciam. Graciela, eu não entendi em que sentido você está colocando. Explica um pouquinho melhor. Você quer dizer, você está perguntando ou você está afirmando? E não influenciam em que sentido? E a nossa amiga Jane colocando aqui, no caso de uma criança sofrer um acidente e ficar com deficiência, é planejamento ou foi influenciado pelo espírito? Então, Jane, se ocorre um acidente, né, que gera uma situação dolorosa para aquela criança, como uma deficiência, é lógico que é outra situação que não podemos pensar em acaso, não podemos pensar em descuido, Deus não estaria vendo isso, né? Tudo isso que ocorre sem que tenha negligência, a gente precisa perceber bem isso, se não houve negligência da nossa parte, né? É lógico que já era previsto, Jane. Isso já era uma coisa que foi pensada antes da reencarnação. Aquele espírito que está agora na fase de criança já sabia que iria enfrentar essa situação dolorosa, mas que faz parte do seu planejamento reencarnatório e que vai contribuir para ele se desenvolver espiritualmente. É aquele mal que leva a um bem no futuro, tá bom? E a Graciela dizendo que, perguntando, né, se isso acontece. Então, acontece sim, Graciela. Os espíritos nos influenciam, né, como a gente está vendo aqui, mas a gente vai perceber as sutilezas, né, Graciela? Até que ponto eles nos influenciam? A gente está começando a perceber aqui que não é pela
ação na matéria, mas é pela sugestão que nos dão, né? Pelos pensamentos que nos transferem, para tentar nos influenciar de alguma forma, tá? Ana Lúcia dizendo aqui, e se esses espíritos fossem inimigos, quisessem se vingar, conseguiriam influenciar a ponto de levá-lo à morte? Vejam só, se a gente pensar, né, Ana Lúcia, que pode acontecer uma coisa dessa forma, ficaria muito sem segurança para qualquer um de nós, né? Poderia parecer assim, que o que o Espírito quer, ele consegue. Não é bem dessa forma, né? Deus coloca limite para tudo. Esse Espírito que possa ser inimigo aí, ele pode até tentar induzir alguém à morte, né? Como, por exemplo, um suicídio. Os Espíritos tentam sim, e muito. Interferem para a pessoa tirar a própria vida, né? Mas a gente não pode esquecer que cabe, no caso do suicídio, a pessoa, a decisão é dela, né? Nós temos livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Então, jamais pensar que o espírito que comanda a morte de outro. Ainda mais se for no caso de um acidente como esse, né? Se a pessoa não tem que passar por aquilo, o espírito não vai conseguir. Não precisamos nem criar pânico com isso, porque os espíritos não vão provocar a morte de alguém que não tenha que passar por aquilo. O espírito não tem esse poder, entendeu? Porque a gente não pode esquecer que tem espíritos tentando induzir ao mal, mas temos o anjo da guarda, os espíritos protetores, que nos protegem e nos livram de muitos perigos também, tá bom? A Márcia Fialho aqui também, legal, boa noite. Então tá bom, Graciela, dizendo que entendeu, tá jóia. Bom, vamos então, vou agora buscar outro exemplo, como eu tinha falado, é que o assunto vai desdobrando aqui, a gente vai puxando uma coisa e outra. Legal, a participação de vocês aí que vai fazendo a gente refletir, né? A Divina dizendo aqui, quando a gente entra na sintonia deles, então, a gente pode entrar na sintonia de um espírito perturbado que queira nos prejudicar. Se a gente entra na sintonia deles, a gente sofre, né? Porque a gente está abrindo uma brecha, a gente está abrindo uma possibilidade para eles interferirem mais, né? Mas a questão de morte é muito delicada, né? Eles têm um limite de ação que eles não vão conseguir também fazerem tudo o que eles querem, mas que eles podem nos perturbar e muito, isso eles podem sim, né? Boa noite, Lara Terezinha também aqui, e a Jô dizendo, e quando uma criança é esquecida no carro e morre? Então, veja bem, Jô, é outra dessas situações, né? Como que Deus iria permitir, sempre pensemos isso, como Deus ia permitir por um ser tão frágil, tudo bem que é um espírito milenar encarnado ali na criança, mas Deus não iria permitir uma morte tão trágica simplesmente por um descuido de um adulto, né, que foi negligente. Quer dizer, isso estava dentro de uma previsão, muito provavelmente isso já fazia parte de uma... Veja bem, antes de reencarnar, o espírito saberia que, nascendo por filho daquela pessoa, poderia sofrer com a negligência dela. Então poderia acontecer isso, já havia uma possibilidade de que aquilo ocorresse. E fazia parte, então, de provas que aquele espírito haveria de enfrentar, tá? Bom, mas vamos lá então para o outro exemplo, para ficar bem claro. Na questão número 527, Allan Kardec pergunta assim, tomemos outro exemplo, em que não entra a matéria em seu estado natural. Só para a gente perceber a diferença aqui desse outro exemplo. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram o raio e que o dirigiram para o homem? Olha só os exemplos que Kardec busca para ficar bem claro, né? E a resposta deles, dá-se o mesmo que anteriormente. A Loiva dizendo que travou aqui no Face.
Alguém percebeu aí do Face se houve um travamento, pessoal da internet? Tá normal para vocês? Alguém me dá um retorno? No Instagram parece que tá normal, né? A Loiva disse aqui no Face, vamos ver. Ah, tá. A Cleusa dizendo parece que deu uma travadinha e voltou. Tá bom, então. Então, nesse exemplo aqui do raio, né, os espíritos respondem. Obrigado, Cláudia. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. Legal, gente, obrigado pelo retorno aí, muito bom, viu? Obrigado. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Legal, Amanda aqui no Instagram também dizendo tá ok, né? Obrigado. Bom, esse exemplo então, a gente percebe que é semelhante, né? Eles estão dizendo que é no mesmo sentido. Porque vejam bem, o homem então se refugia embaixo de uma árvore, o raio cai bem naquela árvore que ele se refugiou e o mata. Então Allan Kardec perguntou, sabendo, né, que aquele homem teria que ser, sabendo que ele teria que ser fulminado por um raio, poderia ter sido o espírito que encaminhou o raio para a árvore, né? O espírito não atua a nível de matéria como a gente está dizendo, nos fenômenos. A gente vai até estudar mais à frente os fenômenos da natureza, isso um pouco mais à frente. Mas aqui no caso não foi isso que aconteceu, né? Aquele raio cairia naquela árvore de qualquer forma. Está dentro das leis da natureza. Ele iria para aquela árvore, independente de quem estivesse lá. Aquele homem, outra pessoa, o raio cairia lá. Então os espíritos que sabem, mais ou menos o mesmo exemplo que o amigo Fernando questionou, né? Induzindo a pessoa à morte. Os espíritos sabendo que aquele homem poderia ter que passar por essa experiência de morte trágica, poderia ter sugerido ao homem que fosse se abrigar àquela árvore, né? Então, como eles dizem aqui, pode ter sido inspirada a ideia de se abrigar debaixo da árvore. Então, essa é a história, né? Os espíritos podem interferir a nível de sugestão, né? Induz a pessoa a fazer tal coisa, mas voltando a dizer, compreendendo que aquilo estaria dentro de provas necessárias a serem passadas por aquela pessoa, né? Não é uma morte que os espíritos querem matar a pessoa a troco de nada. Então é a mesma situação, eles não interferem no raio, mas induz a pessoa a procurar aquele abrigo ali onde cairia esse raio. A Ivonice dizendo aqui, muito difícil aceitar que um pai ou uma mãe atentos, né, esquecer um filho. Realmente, essa ideia de esquecer a criança dentro de um veículo, né, que acaba morrendo ali, é muito, muito triste, né? A gente acaba não aceitando, mas eu digo a vocês, pensem depois na dor dessa pessoa, né? A dor consciencial desse pai, dessa mãe, dessa pessoa responsável, ao perceber essa morte, deve ser trágico, né? Então a gente não pode só guardar esse sentimento, né? Aproveitando a deixa aqui, a gente não pode só guardar esse sentimento de revolta, de ódio dessa pessoa. A gente deve orar por essas pessoas. Na verdade, aquele que morreu, aquela criança, se libertou de um problema que haveria de passar. Mas aquele que fez essa morte, né, que provocou essa morte, vai carregar um peso imenso de consciência. Que a gente ore por essas pessoas quando ocorrer esses casos trágicos, né? É como Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Para a gente ter compaixão dessas pessoas que agem no mal, né? Aquele que sofre a ação má se liberta do problema, mas aquele que provoca a ação má
mas abre uma dívida com a lei divina. Então esse é muito mais infeliz, esse precisa muito mais da nossa oração, para que a gente não guarde rancor, ódio, né, aquela situação ruim, mas que a gente ore por eles, aproveitando a deixa aqui da Ivonice, né? E o Fernando dizendo aqui no Insta, né, se ele foi inspirado a se refugiar embaixo da árvore, aonde ficaria o livre-arbítrio? Muito boa pergunta, Fernando está bem antenado aí com a questão. Muito boa colocação, Fernando. Tem sim o livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio que tem um certo limite também, né? Porque aquele homem poderia não aceitar a sugestão de se refugiar debaixo da árvore. Ele é livre, né? Mas a gente precisa compreender, Fernando, que a morte tem um momento certo. Não é um dia e hora marcado, mas ela tem um momento, um período para ela acontecer. E aquele homem, se estava no momento da sua morte, mesmo que o livre-arbítrio ele não se refugiasse debaixo daquela árvore, a morte o encontraria em outra situação próxima, porque o momento da morte a gente não foge dele. Entendendo bem que não estou dizendo dia e hora marcados, mas um momento, um período. Nós, antes de reencarnarmos, sabemos que temos um período de existência física. Aquele momento da morte, ele é fatal. Aproximou-se esse momento, ela vai ocorrer, né? Então, se não fosse debaixo daquela árvore, ocorreria de outra forma. Mas eu creio, Fernando, que nesses momentos, o instinto, né, a voz do instinto, como eles disseram, de pressentir o momento aproximando, é tão forte que a pessoa, acho que passa até por cima desse livre-arbítrio, na minha opinião, tá? Aqui a Marisé Leite dizendo compaixão sempre, legal, que é o que a gente comentou, né, com relação àqueles que agem no mal. Carolina de Jesus, boa noite. Quanto tempo, né? Muito bem-vinda, viu? Que legal. Muito bom, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário que a gente vai conversando aqui, não percebo nem o tempo passar. Bom, tem mais um exemplo ainda. Deixa eu ver aqui. Acho que é bom a gente ler também para ficar bem claro isso, que é a questão 528. Um terceiro exemplo. Kardec quer deixar bem claro, né, até que ponto os espíritos conseguem atuar. Ele pergunta assim: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Entendeu? A pessoa vai tentar atirar no outro, só que o projétil passa perto, mas não atinge a pessoa. E Allan Kardec quer saber, será que foi um espírito bom que desviou a bala, o projétil, né? E eles respondem: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, tá vendo? Sempre eles destacam isso. Tem que morrer, não tem que morrer. Está dentro de um planejamento, de uma previsão, pessoal. Para ficar bem claro. Então, voltando aqui. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Outro exemplo muito claro que o espírito não pega na matéria, não desvia a bala, né? Não é isso que eles fazem. Mas eles podem o quê? Nesse exemplo aqui, duas coisas. Ou inspirar a ideia da pessoa se desviar, que é uma coisa de fração de segundos, né? Dá ali um tranco na pessoa vibratoriamente, fluidicamente, para que ela desvie, se mova, né? E desvie, acaba saindo do percurso ali do projétil, né?
Ou então eles podem atuar no que está atirando, ofuscando a visão, também no sentido, né, fluídico. Eles podem, de repente, agir de tal forma que deixe ofuscada a visão daquele que atire, para que ele não tenha uma boa mira. E assim, de repente, às vezes não consegue atingir. Para a gente perceber que essa forma miraculosa do Espírito, né, quebrar uma escada, mover um raio, mover uma bala, não existe isso. Isso é fantasia, né? Porque às vezes a gente pode assistir um filme muito espetaculoso, ali cheio de situações assim, sobrenaturais, né? Então, para ficar claro que o Espírito não age dessa forma. A gente percebeu aqui nos 3 exemplos que eles agem a nível de pensamento, de sugestões, fluidicamente envolvendo a pessoa, né? Sugerindo ideias, mas não atuando sobre a matéria. Eles dizem aqui, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha. Não tem mágica, né? Esses exageros, não esqueçamos isso aí. Não vamos achar que os espíritos estão fazendo coisas mirabolantes aí, porque eles não fazem isso. A Loiva aqui dizendo uma outra questão interessante, né? E as chamadas balas perdidas, né? Acredito que não existem. Realmente, por quê? A chamada bala perdida, a pessoa então atira, né? E aquela bala vai fazer um percurso e encontrar alguém que está lá de repente no sossego da sua casa, tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora, e essa pessoa vem a falecer. É a mesma coisa, será? Só um minutinho. Desculpa. Será que Deus iria permitir? Sempre a pergunta, pessoal. Deus não ia permitir um acaso tão grave desse. Essa bala encontrou a pessoa que deveria perecer dessa forma, né? Não existe bala perdida. Aquela pessoa tinha que passar por aquela situação. Deus não permite, né? Não tem acasos, não tem injustiças. Tudo é muito bem previsto. A doutrina espírita vai nos mostrando isso. Existe uma engenharia celeste, né? Podemos dizer assim, que coordena todos os acontecimentos, tudo aquilo que nós enfrentamos na vida, tudo está sob uma supervisão divina, né, de espíritos elevados que acompanham tudo. Não existe, né, bala perdida como a Loiva colocou, né? A Ana Lúcia também dizendo aqui, né, ouvimos muito falar de bala perdida, mesma pergunta, então está respondido aí, né? Bom, vamos então agora para a questão número 530. A Celina dizendo aqui, isso aconteceu comigo, uma bala perdida passou perto da minha cabeça. Tá vendo? É que aí, veja bem, como a Celina está dizendo, não houve, né, a bala não chegou a atingir a pessoa, né? Passou perto. Então é que não estava no destino, né, de enfrentar essa situação dolorosa. Mas, assim, se tivesse, aconteceria a fatalidade, né? Bom, agora na questão número 530, pessoal, Allan Kardec pergunta assim, não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Entenderam a pergunta, né? Os espíritos perturbadores, levianos, zombeteiros, né? Será que eles ficam criando problemas para atrapalhar a nossa vida? São eles que atrapalham tudo quando as nossas previsões não dão certo, né? Eles que atrapalham todos os nossos planejamentos? Então a resposta é a seguinte: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais.
e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo, olha só o que eles dizem agora, fica certo de que se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Eles foram até aqui meio descontraídos, né, na resposta, para deixar bem claro a ideia, né? Nossa amiga Rô Marcondes também, boa noite, Rô. Chegamos agora, amanhã assista inteira a live, legal, muito bom, Rô, sempre bem-vinda, viu? Um abraço a vocês. Então eles começam respondendo aqui, né, que os espíritos zombeteiros se comprazem em nos causar aborrecimentos. Nós já estudamos isso. Aqueles pequenos problemas, né, quando eles percebem que a gente fica irritado com um probleminha ali dentro de casa mesmo, aí eles se divertem, eles dão risada, eles gostam de ver a gente, né, atrapalhado, a gente irritado, a gente confuso, eles gostam. Tem espíritos que não têm seriedade, né? Eles se divertem apenas, querem ficar perturbando a nossa vida, né? Mas eles dizem aqui, mas esses espíritos se cansam se nós conseguimos manter o controle, ou seja, se nós não damos muita importância para esses aborrecimentos, se a gente não fica tão descontrolado emocionalmente, né? A gente não fica tão nervoso com algum problema que aconteceu, se a gente não fica xingando, por exemplo, né? Que é isso que eles querem. Então, se acontece um problema, a gente mantém a calma, a paciência, a tolerância, que é difícil, né? Mas aí, se a gente faz sempre assim, eles vão se cansando, porque eles falam, esse daí não está agindo do jeito que eu queria, eu vou procurar outra pessoa que se irrita, né? Então, a melhor forma de fazer com que esses espíritos se afastem, né, é nós mantermos a tranquilidade, a calma, a paciência, né? Por isso até que os espíritos responderam aqui que eles servem para exercitar a nossa paciência, que é uma prova que a gente enfrenta na vida. A gente precisa desenvolver a paciência como outras virtudes, né? Então, esses pequenos aborrecimentos que eles podem nos causar, nos servem de prova para testar a paciência, né? E se a gente consegue, né, se controlar, a gente vai, de certa forma, fazendo com que eles nos deixem. Eles não querem, eles querem pessoas que se irritam, né, que se descontrolam. A Carmô Miranda também, boa noite, Carmô. Aí eles dizem mais aqui, né? Mas não seria justo jogarmos toda a culpa nos espíritos, né? Porque aqui, pessoal, tem um ponto interessante que a gente precisa ficar atento. Eu conheço pessoas que chegam a ser um pouco exageradas, né? Tem certas pessoas que atribuem tudo aos espíritos, né? Viu uma luzinha aqui, isso é visão espiritual. Caiu uma coisa aqui em casa, foi o espírito que derrubou. Assim, tem pessoas que tudo atribuem aos espíritos. E é o que eles estão dizendo aqui. Não é justo a gente jogar a culpa neles. Eles deram até um exemplo corriqueiro, né? Quebrou uma louça, foi muito mais negligência nossa do que ação espiritual. Para a gente não ficar vendo a ação de espírito em tudo, né? O Fernando dizendo aqui, são eles que fazem desaparecer objetos para que haja intrigas, então eles conseguem mover a matéria. O Fernando sempre com umas boas perguntas aqui, né? Fernando, eles só conseguem mover a matéria, como nós dissemos, se houver um médium de efeito físico presente no ambiente. Quer dizer, os espíritos não movem a matéria normalmente, não. Se houver essa pessoa fornecendo essa substância chamada ectoplasma, pode ser que eles movam, pode ser que eles transportem um objeto de um lugar para outro, aí pode. Então veja bem, Fernando, é possível, mas não é comum de acontecer, tá? Senão a gente fica achando que tudo é espírito, né? A Ivani dizendo, sonhei discutindo com a minha irmã, orei para não cair em tentação, mas na hora aconteceu, fiquei ressentido. Pelo que aprendo. A gente
Porque ela está dizendo sonhei discutindo. Ah, tá, porque eu estava discutindo com a irmã, né? Aí, né, Ivani, depende, sonho a gente não sabe até que ponto que é uma realidade, né, até que ponto que é só uma coisa da nossa cabeça, né, a gente não pode também dar muita importância para todos os sonhos, achando que todos são verdadeiros, né. Legal, Graciela. Bom, então, ficou claro aqui, né, que os espíritos podem sim nos envolver em situações, perturbar os nossos planejamentos, perturbar a nossa vida de alguma forma, provocar certas situações que nos levem ao descontrole emocional, mas nem sempre é questão espiritual. E que, se for, né, a gente tente manter ao máximo aí o controle da situação, né, que a gente tenha paciência para não se descontrolar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que se tem mais alguma questão. Faltou uma só, mas eu acho que não vai dar para a gente ler, não, porque vai ficar tarde, né? Senão vai passar aí do horário. Fernando dizendo aqui, mas isso acontece com frequência comigo, mas não sou médium. Fernando, é assim, você teria que descartar todas as possibilidades de ser algo material, provocado aqui por nós mesmos. Entendeu? Tem que pensar em tudo para não atribuir isso atribuir aos espíritos em último caso, Fernando. Você tem que descartar todas as possibilidades de que alguém esteja fazendo determinada coisa, ou que, eu não sei a situação qual é, né? Mas você tem que descartar todas as possibilidades. Agora, descartando todas, aí poderia até se pensar numa ação espiritual. Mas, como você diz, que move matéria, transporta objetos, mesmo que você não seja médium, teria que ter alguém próximo. Os espíritos dizem que teria que ter um médium num raio de mais ou menos, no máximo, 30 metros. Então, se houver alguém na sua proximidade que possa estar fornecendo esse ectoplasma, pode até ser uma ação espiritual. Eu não gosto de colocar primeiro essa possibilidade, eu coloco por último. Eu procuro descartar todas as possibilidades primeiro, eu não gosto de ver e interpretar que seja ação espiritual, senão a gente fica meio fanático com isso, achando que tudo é espírito, né? E não é. Então descarta todas as possibilidades primeiro, tá? E só por último você possa pensar de ser uma ocorrência espiritual, desde que haja essa pessoa presente ao ambiente, né? Ou que seja você, de repente você não sabe, né? A gente não sabe se nós somos médios de efeitos físicos. Então é uma possibilidade remota aí, mas né? A Lara dizendo aqui, gosto de suas explicações e reflexões. Que bom, Lara. Bom, pessoal, muito obrigado, viu? Vamos encerrando por aqui. Ficou só uma questão. Qualquer coisa a gente tenta abordá-la na próxima reunião, tá bom? Na próxima quinta-feira nós vamos entrar em outro tópico. Mas depois eu analiso aqui se a questão tiver uma relevância maior. A gente pode até começar por ela, né, que é a questão 532, depois eu analiso melhor, tá bom? Ou a gente já parte para o novo tópico na próxima semana. Legal, Fernando, dizendo aqui que gostou, então tá bom. E eu que agradeço, viu? Então, pessoal, deixar só um recadinho aqui, aqueles que gostam de assistir lives, né, que tenham tempo aí, queiram... fui convidado para fazer uma live no próximo domingo agora, né, dia 9, né? Domingo, dia 9, às 10 horas da manhã, eu vou participar de uma live para um centro espírita de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, né? Até da amiga Loiva que está participando aqui com a gente, né? Tem vários amigos do Rio Grande do Sul que estudam conosco, que conheci aí pela internet nessa época de pandemia, né? E nós vamos fazer essa live então no domingo para o Farol de Luz. No domingo às 10 horas, vamos tratar sobre o perdão, tá? Fica aí o convite, se alguém quiser participar conosco então, no próximo domingo, 10 horas da manhã.
pelo Facebook do Centro Espírita Farol de Luz, lá de Pelotas, tá bom? Tem na minha página do Face, do Instagram também. Se alguém quiser, fica o convite aí, tá bom, pessoal? Então, agradeço muito a vocês e eu gostaria aqui de que nós todos agradecêssemos muito a espiritualidade amiga, né? Por estarmos iniciando aqui mais um ano de estudos, rogando a Jesus que nos inspire durante todo esse ano, que nos proteja, que os bons espíritos amigos estejam sempre presentes conosco, nos incentivando, né? Porque nós precisamos de bom ânimo, precisamos de perseverança, né? Para que a gente possa levar à frente essa proposta aqui de estudo, né? Esse grupo que eu acho muito bom aqui, sinto uma afinidade aqui com vocês, o carinho de vocês. Então, para mim, a Isabela, minha filha, dizendo que o tema é lindo. Que bom, filha. Te espero, então. Então, eu quero, né, agradecer muito a todos vocês pela presença sempre. Quantos amigos e amigas aí que estão estudando desde muito tempo, né? Começamos desde lá do início da pandemia, em março de 2020, esses estudos, né? Já tem aí quase 2 anos que estamos estudando aqui dessa forma virtual, né? Mas deu certo, a gente está vendo aqui como a gente consegue, né, interagir, mesmo que dessa forma aqui através da internet, né? Mas tem dado certo. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês e a Deus, a Jesus, o Mestre Maior, os bons amigos espirituais que nos ajudam sempre, para que a gente continue esse estudo, né? Temos muito ainda pela frente para estudar esse livro e eu espero vocês que continuemos juntos, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aí pelas mensagens sempre tão carinhosas que eu leio todas. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. A Lara perguntando aqui o assunto da próxima reunião. O assunto da próxima, Lara, eu não me recordo aqui agora, porque eu estou aqui apenas com as questões de hoje, tá? Mas vai ser questão, não vou arriscar dizer, Lara, me perdoe, mas próximo da data aí a gente vai divulgar, tá bom? Pessoal, um abraço a todos, viu? Fiquem com Deus, muito obrigado a todos, muita paz, até a próxima quinta, ou até o domingo, né, para aqueles que quiserem participar conosco da live. Um abraço, pessoal.